Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Amados irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos de volta para mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Amados irmãos, esta é a quinta semana, a quinta parte da nossa jornada devocional, amados irmãos, meditando no Evangelho. Meditando no Evangelho. Durante 10 semanas estaremos a meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 27 ao verso 36. E agora nós estamos na quinta semana, na quinta parte desta nossa jornada. Bom, amados irmãos e amigos, nas partes anteriores dessa nossa jornada devocional, Jesus, nesta nossa lista de princípios que estamos a retratar, Jesus, ele tratou da reação do discípulo. Jesus tratou de nos ensinar, amados irmãos, qual deve ser nossa reação quando somos maltratados, quando somos caluniados, quando sofremos agressão física ou até mesmo quando somos assaltados. Jesus, ele nos ensina a não reagir. Não reaja. Não reaja. Mas por quê, amados irmãos? Isso porque não é a maldade deste mundo, amados irmãos, que irá determinar os seus pensamentos, não é a maldade deste mundo ou os problemas deste mundo que irão determinar os seus pensamentos e as suas reações, mas sim, amados irmãos, é o exemplo de Jesus, os ensinamentos de Jesus e as palavras de Jesus, amados irmãos, que irão determinar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir face àqueles conflitos da vida, aquelas ações que os inimigos têm contra nós. Então, amados irmãos, é o ensinamento de Jesus até neste momento, face àquilo que nós aprendemos na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte, na quarta parte dessa nossa jornada devocional, amados irmãos. Bom, eu quero agora falar metaforicamente, amados irmãos. Quero agora falar metaforicamente. Até então, nessa nossa jornada devocional, nós vimos que nesses ensinamentos de Jesus, ele nos diz que não reaja. Não reaja. Bom, eu quando estava a preparar esta mensagem, quando estava a preparar a quinta parte dessa nossa jornada, me veio ao pensamento, amados irmãos, me veio ao pensamento de que estes ensinamentos de Jesus, amados irmãos, se prestarmos atenção nesses ensinamentos de Jesus e se olharmos na ciência, especificamente na física, nós iremos encontrar leis da física que também vão de acordo com esses ensinamentos de Jesus, amados irmãos. Bom, e isso me faz pensar como é possível existir pessoas que acreditam na ciência, mas que, no entanto, não acreditam em Deus, não acreditam na existência de Deus. Me faz pensar como é possível acreditar na ciência e não acreditar em Deus. Metaforicamente falando, amados irmãos,
Quem estuda física vai entender no que estou a me referir. Basicamente, amados irmãos, a lei de Newton, ou melhor, a terceira lei de Newton, afirma que a cada ação ou a toda ação há sempre uma reação. A toda ação, a cada ação, existe sempre uma reação. E esta reação, amados irmãos, ela pode ser oposta ou de igual intensidade. A cada ação há sempre uma reação. E esta reação pode ser oposta ou de igual intensidade. Metaforicamente falando, amados irmãos, quero lembrar aqui, vamos olhar até aqui. Nessa nossa jornada, nós aprendemos que Jesus nos ensina a não reagir às ações dos nossos inimigos. Não reaja. Não reaja. Não exija que as devolva. Não exija que as devolva. Se antes de Jesus, antigamente, o povo judeu vivia segundo a lei de Moisés. E é lícito por lei, naquela época, era lícito por lei odiar os inimigos. E o povo judeu vivia olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Então, a cada ação existe uma reação oposta ou de igual intensidade. Então, se alguém me arrancar um olho, também um olho lhe será arrancado. Se alguém me arrancar um dente, então um dente também lhe será arrancado. Bom, me arrancar um olho, também vou arrancar o olho. Igual intensidade. Mas Jesus, amados irmãos, o nosso Senhor, o nosso Mestre, Ele nos ensina a termos uma reação oposta. O nosso Mestre nos ensina a termos uma reação oposta de cada ação dos nossos inimigos. Jesus, Ele nos ensina a perdoar. Se alguém te bater na direita, lhe dá também à esquerda. Ou se alguém te bater na esquerda, lhe dá também à direita. Jesus nos ensina a perdoar. Então Jesus nos ensina a reação oposta. A reação oposta. Se o inimigo estava à espera que eu lhe desse de volta, então eu lhe perdoo. É isso que o nosso Mestre está a nos ensinar, amados irmãos. É isso que o nosso Mestre está a nos ensinar. Bom, nessa quinta parte, amados irmãos, hoje o Mestre, ele nos revela como o discípulo deve agir. Hoje, nesta quinta parte da nossa jornada, o Mestre nos ensina como o discípulo deve agir, como devemos agir. Amados irmãos, até então o Mestre disse: não reaja. Não reaja às ações dos inimigos. E hoje irá nos ensinar como agir. O Mestre irá nos ensinar como agir. Portanto, amados irmãos, vamos então fazer a leitura do nosso texto básico de hoje, dessa nossa jornada devocional, meditando no Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 6, o verso 31. Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. Tratem os outros
como vocês querem que os outros tratem vocês, amados irmãos. Portanto, amados irmãos, mais uma vez, amados irmãos, mais uma vez, uma passagem bíblica que já caiu na boca do povo. Mais uma passagem bíblica que já caiu na boca do povo. Como um ditado popular. Amados irmãos, todos falam, mas sem ter em consideração de que se trata da palavra de Deus. Muitas vezes, na rua, estamos a andar pela rua, na vizinhança, um parente, um amigo, por uma coisa que nós fizemos, e usam esse ditado como chamada de atenção ou para nos dar uma lição de moral. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso na rua, amados irmãos? A verdade é que o interessante nessas situações é que o conhecimento ou a sabedoria não é do povo, mas sim de Deus, amados irmãos, mas sim de Deus. A sabedoria não é do povo, mas sim de Deus. Amados irmãos, em todos esses ditados populares, na verdade, elas contêm uma regra de conduta. Elas contêm uma regra de conduta e às vezes positivas, outras vezes negativa. Às vezes positiva, outras vezes negativa. Mas no caso do nosso texto básico de hoje, amados irmãos, aprendemos que não devemos fazer algo a alguém que nós não gostaríamos que alguém nos viesse fazer ou que alguém nos fizesse, amados irmãos. Pelo contrário, amados irmãos, o mestre nos ensina que nós devemos agir com as pessoas, com os outros, amados irmãos, sempre do mesmo modo como gostaríamos que os outros, que as pessoas viessem a agir conosco. Por isso, amados irmãos, tratar bem o seu inimigo. Este é o subtema dessa nossa quinta parte da nossa jornada devocional. Tratar bem o seu inimigo. E também, amados irmãos, como é o foco dessa nossa jornada devocional, meditando no Evangelho, o foco é o amor aos inimigos, amar os inimigos, amados irmãos. Este é que tem sido o nosso foco aqui nesta nossa jornada devocional. Toda lei, amados irmãos, ela resume-se em dois grandes mandamentos. Toda lei, ela resume-se em dois grandes mandamentos. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Tiago, capítulo 2, verso 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Se vocês de facto obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente.
Amados irmãos, é tão fácil e simples, mas também é difícil. É tão fácil e simples, mas também é difícil, amados irmãos. É difícil. Quem são os outros, amados irmãos? Quem são os outros que lemos aqui na nossa passagem, no nosso texto básico? Quem são os outros? Amados irmãos, para começar, os outros são os que nos odiaram, os outros são os que nos maltrataram, os outros são os que nos caluniaram, os outros são os que nos agrediram e os outros são os que nos amaldiçoaram. Os outros são os que nos amaldiçoaram. Os outros também são os nossos amigos. Os outros também são os nossos amigos. Mas como a nossa ênfase aqui é os inimigos, então vamos nos limitar nos inimigos. Esses também são os outros. Ou melhor, esses também são os nossos próximos que devemos amar como a nós mesmos, amados irmãos. Bom, infelizmente existem muitas desculpas, muitas razões, amados irmãos, para negar aos outros, estou a falar os outros inimigos, não os outros amigos. Os outros amigos vamos deixar de lado. Estou a falar os outros inimigos. Existem muitas desculpas, existem muitas razões para negar aos outros aquilo que buscamos para nós. Aquilo que buscamos para nós, amados irmãos. Profundos sentimentos de mágoa, ardor e rancor, profundos sentimentos, ressentimentos, amados irmãos, mas que à medida que formos, ou à medida que seguirmos obedecendo este princípio, amados irmãos, à medida que formos seguindo, obedecendo o princípio de que devemos tratar bem os outros, devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos, à medida que formos obedecendo este princípio, amados irmãos, sem reservas e sem exceções, o reino de Deus avança em nossas vidas. O reino de Deus avança em nossas vidas. É como se diz naquele ditado popular que de grão em grão a galinha encheu o papo. Então, à medida que nós vamos obedecendo este princípio, o reino de Deus também vai avançando em nossas vidas até estarmos cheios da plenitude, até estarmos cheios do Espírito Santo, até estarmos cheios da presença de Deus em nossas vidas. Então, à medida que vamos buscando, à medida que vamos seguir obedecendo este princípio, estaremos o reino dos céus, o reino de Deus, vai avançando em nossas vidas. Vai avançando em nossas vidas. Amados irmãos, também é difícil. Também é difícil. Também é difícil. Por quê? Porque muitas das vezes existem pessoas que não suportamos de ver à nossa frente. Não suportamos de ver à nossa frente. É difícil. É difícil porque, amados irmãos, por uma simples razão.
Razão essa que também já exploramos na nossa primeira parte da nossa jornada, amados irmãos. O pecado. O pecado é o problema de tudo. Espiritualmente falando, amados irmãos, o pecado é o problema de tudo. O pecado, amados irmãos, o pecado. Mais uma vez eu vou falar aqui metaforicamente, amados irmãos. Mais uma vez eu vou falar metaforicamente. Bom, nos nossos telemóveis, amados irmãos, nós quando vamos para mandar mensagem a um amigo, a um familiar, quando vamos mandar mensagem, muitas vezes temos aí emojis. E temos imagem daquele coração bem perfeito, bem feitinho. E temos também imagem daquele coração que tem está assim partido ao meio, poder assim dizer, está partido ao meio. Bom, amados irmãos, eu quero usar essas duas imagens, vamos visualizar esses dois corações na nossa cabeça. Vamos visualizar esses dois corações. E vou falar aqui metaforicamente, fazer aqui uma relação para tentar falar por palavras, para tentar explicar aqui essa ideia que eu quero transmitir para vocês. Deus tem sentimentos. Deus sente alegria com as nossas ações, tristeza com as nossas ações, satisfação com as nossas ações, orgulho e até mesmo ira. E até mesmo ira. E até mesmo ira. E etc, etc, etc. Deus sente. Deus sente. O Espírito Santo se entristece. Jesus chorou. Então, amados irmãos, os sentimentos também que nós temos e emoções, amados irmãos, elas são parte de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Os sentimentos que nós temos, as nossas emoções, elas são parte de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos deu emoções como bênção. Nos deu emoções como uma bênção. Como uma bênção. E isso, amados irmãos, essa imagem e semelhança de Deus é o que representa aquele coração inteiro que eu há bocado estava aqui a pedir para nós imaginarmos nas nossas cabeças. Essa beleza de sermos criados à imagem e semelhança de Deus é a beleza daquele coração inteirinho. É a beleza daquele coração inteirinho. Mas como tudo na vida, amados irmãos, nossos sentimentos, elas são afetadas pelo pecado. Elas são afetadas pelo pecado, amados irmãos. O pecado distorce tudo que Deus criou, que é bom. O pecado, amados irmãos, ela desfigurou a beleza de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa disso, amados irmãos, nossos sentimentos, elas podem nos desviar do caminho certo. Podem nos causar muito sofrimento, problemas. E o nosso pecado, amados irmãos,
ela nos impede de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nos impede de tratar bem os nossos inimigos. O pecado impede-o de tratar bem o seu inimigo. Então, o pecado nos afastou ou nos afasta, o pecado nos separou de Deus, amados irmãos. O pecado nos separou de Deus. O pecado quebrou aquela imagem de sermos, aquela imagem e semelhança de Deus. É aqui onde quer que visualizamos aquele coração rachado, aquele coração partido. O pecado quebrou, desfigurou, manchou essa imagem, amados irmãos, rachou essa imagem. Portanto, amados irmãos, eu quero terminar aqui esta mensagem. Quero terminar aqui esta mensagem com uma leitura bíblica no livro de Jeremias, no capítulo 17, os versos 9 e o verso 10. E vou terminar essa leitura bíblica com o verso 7 desse mesmo capítulo, amados irmãos. Vamos ler Jeremias, capítulo 17. Vamos ler Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, verso 9 ao verso 10. Diz assim a palavra Senhor, verso 9. O coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração do homem. Somente o Senhor sabe. Ele examina cuidadosamente o coração e os pensamentos do homem, para dar a cada um a justa recompensa de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. E de acordo com as suas obras, amados irmãos. Para terminar, vamos recuar para o verso 7, diz assim: mas o homem que confia no Senhor, que coloca no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Amados irmãos, para terminar, deixa-me dizer que só mesmo colocando nossa confiança no Senhor, só mesmo colocando nossa confiança no Senhor, é que seremos capazes de amar o inimigo, é que seremos capazes de interceder por ele, é que seremos capazes de perdoar e de ser paciente com ele. É só colocando nossa confiança no Senhor que seremos capazes de tratar bem o inimigo. De tratar bem o inimigo. Portanto, amados irmãos, vamos ficar por aqui nessa nossa quinta parte da nossa jornada devocional e mais sobre essa lista de princípios que estamos a retratar aqui na nossa jornada, amados irmãos, abordaremos nos próximos capítulos. Na próxima parte do nosso devocional. Por isso, amados irmãos, até lá, fiquem com a paz, fiquem com a graça do nosso Deus, que excede todo o entendimento. Amém.